Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos em mais uma videoaula do seu curso. Hoje é a nossa aula de número 44 e o assunto principal da nossa aula hoje é falando aí sobre componentes, tá? Então a gente vai falar aí e entender todo esse universo aí dos elementos que são componentes aqui no SketchUp, tá? E aí o nosso tema secundário, né, vamos dizer assim, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre mapeamento aí de materiais, sobre superfícies mais orgânicas, superfícies mais irregulares, tá bom? Então esse aí é basicamente os dois temas que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Bom, antes de mais nada, pessoal, o conceito dos componentes, eles são importantes aqui no SketchUp, não somente pelo fato de você duplicar esses elementos, mas pelo fato de você no futuro também conseguir fazer levantamento de quantitativos de objetos, principalmente desses componentes. Então vamos entender assim, um componente quando você o cria, você consegue dar a ele um nome, você consegue dar a ele preço, por exemplo uma marca, sei lá, várias outras instruções, e essas instruções serão utilizadas aí no futuro. Vocês puderam observar aí nas aulas passadas que a gente desenvolveu grande parte dos objetos aqui no SketchUp feitos como grupo. Tá, os grupos são importantes para uma organização visual aí do seu projeto. Já os componentes, ele é mais interessante na hora que você precisa dessa organização para você ter um levantamento do seu projeto. Então vamos imaginar assim, se você vai fazer uma casa por completo, literalmente, né, desenvolver um projeto aí arquitetônico, é mais interessante então você trabalhar com componentes. Por quê? Porque o componente então você consegue dar essa informação aí tanto de volume cúbico, obviamente, né, tanto de área e também preço, ou seja, todo um orçamento. Então basicamente é assim, na hora que você vai desenvolver uma parede de uma casa, vou fazer um exemplo mais rápido aqui, para vocês entenderem, ó. Então vamos supor que aqui seja, né, uma representação aí das paredes de uma casa. Ó, vou deletar a parte interna e vou empurrar puxar. Então você está lá fazendo a casa, tá? E toda esta parte do seu projeto, por exemplo, aqui seja um cômodo, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, clicar com 3 cliques, botão direito e vir então na opção criar componente. Quando você clica aqui em criar componente, então você pode dar um nome para esse trecho do seu projeto. Tá? Então vou colocar assim, ó, paredes da sala, tá? E nesta parede da sala, qual o valor que eu vou, por exemplo, ter um custo para constituir toda essa parte somente da alvenaria da sala? Então eu posso vir aqui e colocar um preço. Então eu posso dizer que nessa parte do meu projeto, considerando já todo o revestimento, considerando aí toda a parte realmente da alvenaria, bloco, concreto, né? Massa, argamassa. Então, obviamente, isso aí precisa ter um cálculo, você vai fazer tudo isso, uma pesquisa, vai saber exatamente quanto que vai sair aí por metro quadrado, e aqui no fim você vai colocar então o valor. Vou colocar, por exemplo, 15 mil, tá? Então eu digito 15 e digito 3 zeros, tá bom? E aí eu dou um OK, olha lá, paredes da sala, clico aqui em criar. Então quando eu clicar nesse objeto, ele é um componente, ó, aqui informações da entidade, ó, ele vai mostrar aqui, ó, que ele é um componente sólido, ok? E ele mostra aqui o seu respectivo volume cúbico, tá? E aqui, ó, observem aqui um pouquinho mais abaixo, que vocês têm atributos avançados. Se vocês clicarem aqui, ó, ele vai mostrar então, ó, o preço, olha lá, tá o valor de 1.500, tá? E aí depois também você pode definir o tipo, essas informações aqui, ó, de classificação e tipo, eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês, significa então que você consegue definir um tipo desse objeto para que ele seja levado, por exemplo, para outros programas de tecnologia BIM, tá? É praticamente o conceito que a gente tem lá de instância, famílias e algo nesse sentido, tá bom? Muito bem, então o componente ele é interessante nesse sentido, você pode então separar partes do seu projeto e aí essas partes você pode pôr por preço. Aí você deve estar pensando, professor, mas como é que eu vou saber exatamente o preço de uma parede, de um cômodo? Pessoal, isso daí obviamente vai de cidade para cidade, vai de localidade para localidade e vai também obviamente de projeto para projeto. Então não tem como eu chegar aqui e falar para o pessoal, o preço é esse ou aquilo. Então pelo volume cúbico que você tem, então você vai ter uma ideia de quantos blocos você vai ter, quanto de areia você vai precisar, tá?
E aí, obviamente, em cima de todo esse levantamento, você faz um geralzão aqui e coloca o valor, tá? Isso é um valor estimado, tá, pessoal? Obviamente que a gente sabe que a obra tem perdas, tem vários outros elementos que a gente consegue pôr porcentagens aí para suprir, então, essas perdas, tá bom? Mas o raciocínio principal, pessoal, então, do componente é esse aqui, ó. Vocês vão observar que quando a gente cria um objeto, vou fazer aqui um retângulo, ó, um objeto qualquer, olha lá, e vou transformar em um componente, ó, botão direito, criamos um componente. Então, quando a gente cria um componente dentro do nosso arquivo, a gente vai renomeando. Então, eu vou colocar o nome desse aqui de pilar, ó, pilar, tá? Vamos pôr assim, pilar 1, só para a gente saber, tá? Nessa janela aqui, pessoal, a gente pode pôr uma descrição. Então, eu posso assim, ó, pilar usado para projetos estruturais. Tá bom? Então, você pode pôr um específico, um código, alguma coisa assim, uma dimensão aqui para você saber para que você usa, então, este pilar. Um pouquinho mais abaixo, está aqui a opção, ó, fixar a. Aí você vai colocar aqui, ó, fixar em qualquer horizontal, vertical ou inclinado. O que significa isso, pessoal? É na hora que você vai inserir o componente, você pode dizer que esse componente ele vai ser colocado, por exemplo, em uma parede, vai ser colocado no piso ou algo nesse sentido. Se você deixar nenhum, ele sempre vai vir desta forma. Se você colocar, por exemplo, na vertical, ó, vou colocar aqui em vertical, o que vai acontecer? Ele sempre vai ficar, ó, nesta posição aqui, ó, tá? Se você colocar, ó, na horizontal, ele vai permanecer também nessa posição, mas ele vai ser inserido mais para piso. Vamos deixar aqui, pessoal, ó, no vertical, e aí vamos clicar aqui, ó, em criar, tá? Então vejam só que legal, eu vou deletar esse objeto, vou fazer aqui, ó, uma parede. Olha lá, simulando uma parede. E vou vir aqui, ó, em componentes, tá? Se o de vocês não tiver habilitado, vem aqui, ó, em janela, bandeja padrão, né, ó, componentes, tá? Deixa componentes habilitado, aí vocês vão observar então que aparece aqui, ó, a parede da sala, a Laura que está feita aqui e o pilar 1, tá? Então, na hora que eu clico aqui, ó, o pilar já vai aparecer no meu cursor e observe então quando eu passo na face da parede, ó, ele se adequa ou ele se adapta então, ó, ali à face daquela parede, ó, porque eu coloquei aquela instrução lá para que ele fique deitado, tá? Então, de repente, você cria um componente que é, sei lá, um nicho de uma parede, né, um nicho para colocar em uma parede, por exemplo, uma janela ou algo nesse sentido, então, coloque essa instrução, aí fica mais fácil aí a sua inserção. Olha lá, então, praticamente ele fica ali inserido, tá? Muito bem, então, ó, eu vou pegar esse pilar, vou colocar ele aqui, e vou fazer algumas edições nele, ó, vejam só. Eu vou até fazer uma cópia para o lado, para que vocês entendam, ó. Tá aqui. Esse pilar que eu copiei aqui, pessoal, ó, esse pilar é o pilar 1, independente de ser uma cópia. Esse aqui que eu vou clicar, ó, esse daqui é o pilar 1 também. Então, qualquer mudança que eu fizer nesse daqui, eu quero que vocês observem lá, ó, que o outro também é automaticamente alterado. Olha lá, tá? Então, eu posso aumentar ou diminuir esse pilar e o outro terá então ali o seu respectivo, né, a sua respectiva mudança associada, tá? Ok? Então é o seguinte, então entende-se assim, ó, se eu mexer nesse, quando eu mexo nesse, automaticamente o outro também é alterado, tá? Mas dentro de um projeto, por exemplo, eu queira fazer uma mudança nesse, mas eu não quero que altere esse daqui, ó. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico com o botão direito do mouse e venho na opção tornar único. Tá bom? Então, a partir desse momento, quando eu torno ele único, se eu mudar o original dele aqui, ó, o de lá não é afetado, ó. Tá? Bem como eu expliquei para vocês, acho que eu falei um pouquinho sobre isso lá no nível básico, tá? Então, olha lá, não é afetado porque esse daqui se tornou único. Esse daqui, ó, se eu fizer cópias dele, ó, ele vai ser alterado, ó, e terá uma mudança, olha lá, tá? Mas aí eu posso também pegar essa matriz e tornar ela única, ó. Então, a partir de agora, qualquer mudança que eu fizer nesse aqui, ó, não irá afetar nenhum dos outros dois, tá bom? Então, é interessante entender esse conceito, legal? E aí ele vai criando aqui, ó, pilar 1, hashtag 1, pilar 2, hashtag 2, tá?
Por quê? Porque esse aqui, ó, ele não deixou de ser componente. Então, por exemplo, se eu vir aqui, ó, e fizer uma cópia dele, quando eu clicar aqui, ó, nesse, o outro que foi feito a cópia, ó, é alterado. Olha lá do lado, tá bom? Então, o SketchUp vai gerando os componentes aqui, ó, para nós, tá bom? Vamos ver algumas características, pessoal, do componente. Ó, quando eu clico no componente, então eu tenho lá o nome dele. Esse aqui acabou ficando como pilar 1. Ele mostra aqui a definição, volume, e eu tenho aqui ó, a opção ó, de alterar para que ele fique visível ou não. Tá? Vou apertar o Ctrl Z para voltar, deixa eu ver. Não adianta apertar o Ctrl Z, pessoal, porque ele foi literalmente apagado. Tá? Vou colocar ele aqui de volta. Ó, eu clico, eu tenho a opção de bloquear ele vai ficar protegido vermelho, como você já sabe. Ou então eu tenho a opção aqui ó, de não receber sombra. Eu tenho a opção de não receber a sombra e de não projetar a sombra. Tá? Ou seja, vejam só, deixa eu colocar esse aqui um pouquinho mais próximo. Deixa eu deixar aqui. Ó. Vamos ligar as sombras. Ó. Vejam só, esse daqui, ó, deixa eu até mover para lá. Observem lá, pessoal. Esse aqui, ó, tá vendo? Ó, ele está projetando uma sombra e ele está recebendo uma sombra. Tá? Então, você pode vir aqui, por exemplo, ó, desmarcar essa opção. Ó, ele não vai mais receber sombra. Olha lá, pode ser que você precise disso daqui em algumas partes específicas aí dos seus projetos. E eu tenho também a opção, né, para que ele não emita sombra. Olha lá, então pode ser que você precise de uma situação como essa, tá? Então tem essa possibilidade também. E aqui você pode, então, como eu comentei, ó, definir em opções avançadas aqui, ó, atributos avançados, colocar preço, tamanho, um URL, né, que é o endereço de um site, um estado, pode ser um estado físico ou térmico dele, proprietário e o tipo aqui, ó, tá? O tipo eu vou explicar um pouquinho mais para frente, como eu comentei com vocês, porque a gente precisa inserir etiquetas nele, né? Inserir ali algumas informações que vão dar a instrução para a gente criar, por exemplo, um quantitativo aí no futuro. Aí eu vou explicar direitinho isso aí para vocês na sequência, tá? Ó, esse aqui eu vou deletar. Deixa eu apagar aqui um pouquinho as luzes e sombra, tá? Então os componentes, pessoal, eles são extremamente importantes para você fazer esses elementos copiados. Por exemplo, aqui ó, um piso de uma escada, eu posso fazer assim, ó. Eu transformo isso daqui ó, em um componente, ó, crio um componente, vou colocar o nome dele de degrau, né, ó. Tá? Aí então tem essa opção aqui, como eu comentei com vocês, vou deixar nenhum. Ó, definir o eixo do componente, ó, eu quero que vocês observem aqui, ó, que ele tem um eixo azul, um verde e um vermelho, tá? Mas, por exemplo, se eu quiser mudar ele para esse lado de cá, então vem aqui em definir, eu clico no vértice, aponto sempre o lado X primeiro e depois o lado verde na sequência, tá? Se eu joguei o vermelho para lá, o verde é para cá e o azul fica para cima, tá? Essa opção aqui, ó, sempre de ficar de frente para a câmera, pessoal, é mais utilizada em componentes 2D, que eu vou explicar para vocês na aula 46, tá? Muito bem, e aí a gente clica aqui ó, em criar. O componente foi criado, olha lá. Está aqui, ó, degrau. Aqui, ó, degrau. Eu entro dentro desse componente, pessoal, e dentro dele eu posso também fazer outras coisas. Ó. Por exemplo, aliás, deixa eu fazer fora, porque vai ficar mais fácil. Né? Então eu faço aqui um novo retângulo. Vou usar o empurrar, puxar. Tá? E vamos supor que eu tenha, então, esta situação. Ó. Vou vir aqui, vou criar um componente e vou colocar assim, ó, pisada do degrau. Tá ok? E criamos. Depois eu vou pegar esse objeto junto com esse de baixo, vou vir aqui com o botão direito, criar um componente e vou colocar o nome assim, ó, degrau com madeira. Ok? Então quando eu pegar esse objeto aqui, ó, vejam só que legal. Eu vou fazer uma cópia dele. Quando eu alterar esse componente, ó, eu entro aqui dentro desse. Ó. Então, o de lá, do outro lado, ó, também pode ser alterado. Ó. Eu entro dentro do componente, ó, consigo fazer uma mudança aqui no degrau, vai estar afetando lá no outro. E se eu clicar aqui ó, na parte da madeira, ó, eu estarei também alterando ó, em ambos. Ou seja, então eu posso ter componentes literalmente dentro de componentes. Tá? Isso aí é bastante interessante, tá bom? Agora eu quero que vocês observem aqui, ó. Vou vir aqui em janela, armazém 3D,
e vamos baixar aqui um componente qualquer, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser uma porta, tá? Ó, vamos baixar aqui uma porta. Vamos ver o que ele vai pesquisar para nós de portas, tá? Vamos baixar essa daqui, ó, feita pela Natasha, tá? Apenas como exemplo, sim, e trouxemos para cá. Então vocês vão observar, pessoal, ó, esse objeto é tipo de um portão. Quando vocês clicam no objeto, ó, ele é um componente, tá? Ele não é um componente sólido. Observem que ele é um componente normal e ele, obviamente, não irá funcionar as ferramentas de sólido. Mas, em muitos casos, esses componentes, pessoal, vocês podem fazer assim, ó. Ao clicar no componente, dentro dele também existem outros componentes, ó. Aqui, essa parte de dentro já é um componente. Esta outra fechadura já é um componente, ó. Observem que se eu mexer na maçaneta aqui, ó, do lado, eu estarei afetando a outra e possivelmente também se tiver alguma do lado de dentro. Olha lá, então se um dia eu vir aqui, ó, e alterar o tamanho dela, sei lá, uma escala, alguma coisa assim, ó, estará afetando a de lá também, ó, olha lá, tá? Então, é interessante vocês entenderem isso, que os componentes eles são elementos que estão aninhados dentro um do outro. E se vocês observarem aqui, ó, vindo aqui, ó, em janela, bandeja, aqui, pessoal, na versão em português tem a opção estrutura, tá? Vocês vão clicar aqui em estrutura e aqui vai aparecer então um painelzinho chamado estrutura. A estrutura é bastante interessante para vocês controlarem o que vocês querem visualizar ou controlar aquilo que você quer manipular. Literalmente, tá bom? Por exemplo, ó, esse aqui, ele tá com o nome, esse componente está com o nome grupo 28, tá? A pessoa não colocou nenhum nome, mas você pode vir aqui, ó, clicar aqui dentro dele e alterar. Então, vamos pôr o nome dele de portão. Ó, portão. Então, esse aqui, ó, passa a se chamar portão. Eu quero que vocês observem aqui, ó, tá vendo que a estrutura do portão tem uma setinha? Quando eu clico, pessoal, o que ele me mostra? Ó, mais uma outra setinha. Quando eu clico, ele vai ficar marcado aqui na tela o que eu quero, ó. Olha lá, então ele selecionou somente essa folha. Esse outro de cá é o mesmo, só que é o lado espelhado, o lado invertido. E dentro do 27 eu tenho uma outra setinha, ó. Eu clico e aí eu tenho esse mundaréu aqui, ó, componente 20, que no caso aí é as fechaduras, né? Aí eu tenho aqui, ó, esse de baixo aqui, ó. Então eu tenho vários, ó, que são todos componentes repetitivos. Olha lá, que legal. Aí eu vou fechar aqui na setinha. Vou fechando, ó, tá? Ah, mas suponhamos então que eu queira, por exemplo, ó, pegar aqui o grupo 27 e ocultar. Então tem aqui a possibilidade de já ocultar diretamente aqui, ó. Então ele vai ficar literalmente oculto. Olha lá, tá? Vira aqui em visualizar, objetos ocultos, ó, ele vai ficar ali todo invisível, né? Aí se eu quiser visualizar ele de novo, ó, eu posso visualizar ele aqui. Tá? Então, eu posso entrar dentro do grupo também, pegar um componente específico, ó, e ocultar ele. Ó. Tá? Então, tem essa manipulação aqui dentro da estrutura. A estrutura é bem interessante, pessoal, de se trabalhar, bem como você trabalharia, né, com as camadas aqui, ó, as conhecidas agora como etiquetas. Tá? Vocês viram que durante todo o curso eu venho falando, pessoal, vamos trabalhar com camadas, vamos trabalhar com camadas. Você pode trabalhar com camadas também, ou você pode trabalhar com estrutura. Também é basicamente a mesma coisa, tá? Por exemplo, ó, se você vir aqui, ó, num grupo desse e ocultar, ó, um dos lados, isso tem influência na hora que você cria, por exemplo, uma cena. Ó. Vou criar aqui uma cena, ó. A cena já foi criada, tá? Olha lá. É a cena 1. Legal? Aí eu vou vir lá em estrutura, ó, vou vir aqui em estrutura. Nessa aqui eu vou ligar, ó, então, e aí eu vou criar uma nova cena, ó. Tá? Então, a cena 2 aqui está ligada e a cena 1 não. Ó, a cena 1 desliga e a cena 2 liga. Olha lá. Tá? Então, você pode trabalhar também com a estrutura, vamos dizer assim, meio que substituindo o que você teria aí das camadas, tá? Ou aqui conhecido como etiquetas. Tá bom? Bom, pessoal, depois na próxima aula eu vou comentar um pouquinho mais com vocês aí sobre componentes. Depois, na aula 46, eu vou falar um pouquinho sobre componentes 2D. Vou ensinar vocês como colocar transparência, como fazer árvores, como fazer pessoas, fotos bem legais, utilizando ali as possibilidades de fazer componentes em 2D.
tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre componentes e na aula 57 eu vou falar com vocês sobre componentes dinâmicos. Então a gente vai fazer literalmente com que os componentes tenham vidas, né? Que ele tenham aí animações, que possa abrir, por exemplo, uma gaveta, fechar uma porta, levantar, sei lá, um capô de um carro. Então dá para fazer muita coisa aplicando então aí os componentes dinâmicos, tá bom? Bom, eu queria falar um pouquinho com vocês agora, pessoal, sobre o mapeamento de tecidos. Então, uma instrução bem legal, tá? Que dá para a gente fazer com faces mais irregulares, tá bom? Vamos ver como é que funciona? Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, deixa eu explicar para vocês o raciocínio, tá? Vamos fazer aqui um objeto. Vamos fazer assim, um retângulo giratório. Tamanho qualquer, pessoal, apenas para a gente entender o conceito, tá? Vou pegar aqui, ó, um arco de 3 pontos e vou deixar ele bem aqui assim, ó. Deixa eu colocar numa posição mais aberta possível. Acho que eu vou usar esse outro aqui que é melhor, ó. Tá? Vou pegar daqui para cá e vou deixar ele assim, ó. Tá? Não muito encostado, tá bom? Vamos usar aqui uma letra F. E vamos fazer um objeto assim. Fechar aqui. E fechar aqui, ó, para baixo, tá? Essa face aqui eu não preciso. Essa eu não preciso. Essa eu não preciso. Então a gente limpa todo o entorno. De forma que a gente gerou um perfil lá, tá? Aqui, ó, para gerar uma boquinha, a gente fecha aqui, ó. E limpa a parte superior, tá? Olha lá, que legal. A gente tem um objeto como esse mais orgânico, tá bom? Vamos fazer uma base aqui para ele não ficar caindo, né, pessoal? Ó, fazer aqui uma linha. Aqui assim, e vamos fazer um arco aqui, ó. Ver se ele fica certinho aqui, ó. Isso. Tá, então a gente vai limpar aqui, ó, essa linha. Vamos usar um F aqui de novo. E a gente fecha aqui, ó, tá? Bem simples, só para demonstrar para vocês esta situação aqui, ó. Olha lá, então tem um perfil praticamente de um vaso, né? Vamos fazer aqui um círculo. Fazer um círculo aqui, ó. Apertar o Tab para ele ficar azulzinho, né, ó. Deixa eu virar ele aqui. Isso. Muito bem. Tá lá, ó. Seleciono a parte interna, não preciso, clico aqui. Comando siga-me, clico aqui, ó. Tá? Então ele vai gerar esse objeto tão bonito aí para nós, ó. Olha lá que legal. Muito bem. Então você sabe que quando a gente cria um objeto como esse, ao selecionar, parece que é uma face só, não parece? Olha lá. Mas se a gente vir aqui em visualizar, mostrar geometria oculta, você vai lembrar, ó, que são pequenos pedacinhos de faces, né, ó. Olha lá. E agora vamos tentar, por exemplo, vir aqui em materiais. Deixa eu desligar a visualização aqui, ó, de geometria oculta. E vamos colocar um material, por exemplo, vamos ver o que a gente tem aqui de pedras, né, ó. Pedra. Vamos pegar, pode ser esse aqui, ó, o pedra com veio. Muito bem, ó, peguei o material, que de fato é uma textura, e aí eu vou aplicar sobre o objeto. Olha lá, pessoal, o que acontece, ó. Fica tudo quebrado, né, ó. Fica uma face aqui, ó. Tá vendo? Um pedacinho aqui, outro pedacinho lá, um monte de pedacinho aqui, ó. E isso não é legal, né? Porque a gente quer, por exemplo, que esse objeto tenha a foto desse granito ou dessa pedra, mas que fique uniforme, né? Que fique perfeito para todas as direções. Como é que a gente faz para solucionar isso, pessoal? Isso é extremamente importante, tá? Para você fazer objetos decorativos, para você fazer, por exemplo, como eu comentei, mapeamento de tecidos, cortinas, travesseiros, dá para usar essa mesma técnica, tá? Eu fui lá no armazém de extensões, pessoal, e baixei uma extensão. Vou vir aqui, ó, em gerenciador de extensões e baixei uma extensão chamada SketchUp UV, tá bom? Ó, tem até esse símbolo aqui, ó, verdinho e laranjinha aqui, tá?
Então você vai instalar essa extensão, como eu expliquei para vocês nas aulas passadas. Deixa ele instaladinho. Dentro da pasta, tema da aula de número 44, eu já deixei o arquivo. Se você quiser, pode vir aqui, ó, e instalar a extensão, ele vai estar aí dentro da pasta, tá bom? Bom, estando devidamente instalado, aí vocês vão vir aqui, ó, vai aparecer o botão extensões, tá? Algumas extensões habilita essa janela chamada extensões. Quando você clicar aqui, então, vai aparecer, ó, o nome, e aí vocês vão colocar então aqui, ó, tá? Aí vai aparecer uma ferramenta, tá, aqui na tela. Na verdade, essa aqui que eu cliquei, ó, extensões, ele já vai estar funcionando, não é o programa em si, tá? Deixa eu ver se ele aparece aqui, se ele vai vir já com aquele nome, né? Ó, aqui, ó, SketchUp UV. Eu clico, aí sim, ó, aparece aqui a ferramentinha, tá? Ó. Então, reiterando, se você vir aqui, ó, em, por exemplo, visualizar, ó, ferramentas, deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó. Ó, aqui, ó, SketchUp UV, tá bom? Muito bem, então, ó, quando você usa essa ferramenta, o que ele vai criar? Ele vai criar um mapeamento, que aí você consegue fazer um estudo prévio de toda a parte do seu elemento mais orgânico. Ou seja, ele vai numerar essas faces uma por uma. E aí você consegue, através de controles na tecla do seu teclado, fazer um controle desse mapeamento. Depois que você tiver certeza que ficou certinho o mapeamento, aí sim você aplica a respectiva textura que você quer. Legal? Vamos ver como é que funciona? Então vejam só, pessoal, nós vamos pegar o objeto, né, ó, aqui, deixar o mais próximo possível. E vamos fazer o seguinte, nós temos que pegar o material original do SketchUp. O material original do SketchUp, pessoal, ele está aqui, ó. Vocês vão clicar bem nesse cantinho, tá? Ó. Esse aqui era o material que estava selecionado. Vocês vão clicar aqui, ó, e vai estar essa opção aqui, ó, definir material de pintura. Vocês vão clicar e vão aplicar, então, sobre toda a face aí do objeto, tá? Bom, agora nós vamos fazer assim. Você vai pegar a ferramenta aqui, ó, a extensão. Você vai clicar na ferramenta e você vai clicar, ó, de frente para você no objeto que você quer, tá? Você vai clicar aqui e aí depois você vai apertar a tecla Tab, tá? Ou se você quiser, primeiro dá 2 cliques aqui, ó. Na hora que você dá 2 cliques, ele meio que vai ajustar o desenho para você, ó. Aí você consegue tombar ou deitar ele, tá? E aí, se você apertar a tecla Tab, você tem então esse grid, que é uma grade aqui, para você ter uma ideia, literalmente, se o seu desenho está literalmente em pé ou não. Tá? Você pode até usar o orbital para deixar ele bem de frente para você mesmo. E aí você pode usar o pan também, para acertar ele aqui, para que ele fique bem no meio aqui, do grid, tá? Ou seja, é como se tivesse uma mira, literalmente olhando para o seu objeto, ok? Bom, depois que você faz esse ajuste, tá? Você clicou aqui, clicou no objeto, clicou no Tab, você tem o grid, tá? Se você apertar o Tab, o grid desaparece, tá? Você vai clicar aqui de novo, só que agora você vai clicar com o botão direito do mouse sobre essa face, ó. Vai aparecer aqui a opção, ó, Planar Map, Spherical Map, Cylinder Map, Box Map, Tube Map e Quad Face. Aqui, pessoal, ó, Planar Map significa para objetos mais que são malhas, por exemplo, colchões, travesseiros, toalhas, cortinas e algo nesse sentido. Esféricos são para elementos mais esféricos, literalmente, uma bola ou algo nesse sentido. Para objetos cilíndricos, que é no nosso caso, que nós fizemos lá então a revolução, né? Usando lá o comando sigame, então no nosso caso é o cilíndrico. Você pode usar para caixas, para tubos ou para objetos aí mais quadrados, tá? No nosso caso então aqui, ó, nós vamos apertar na opção Cylindrical Map. Aí vocês vão observar que o programa vai aplicar esse material aqui, ó, diretamente sobre o objeto. Ó. Você vai clicar, ele não colocou aqui, está dizendo que é primeiro para selecionar a face, então não tem problema. A gente seleciona a face, ó, duas, clica no comando, e a gente clica aqui, ó, no meio e coloca, ó, Cylindrical Map, tá? Olha lá, então ele vai mostrar exatamente como se fosse aquelas faces da geometria oculta, mostrando então as cores e os números. E agora, pessoal, você tem a liberdade, por exemplo, de orbitar, e você vai ver literalmente, ó, que todo o desenho, ó, ou todo o objeto 3D, ele está literalmente mapeado. Olha lá que bacana, ó. Tá? Depois que ele está mapeado, você pode fazer alguns calibres ou pode ajustar. Você vem aqui na ferramenta, ó, Path Select.
Essa ferramenta Path Select, pessoal, ela vai romper trechos que você não queira. Por exemplo, ó, suponhamos que aqui embaixo eu queira um outro mapeamento diferente. Então eu clico aqui, ó, e aí eu clico na linha, tá? E aí eu dou 2 cliques, ó, ele vai gerar uma separação aqui, ó, literalmente, ó, tá vendo? E se eu posicionar a minha câmera de uma outra posição e eu clicar, ó, em mapear, ó, aqui, ó, deixa eu clicar só nessa face, eu vou clicar aqui, ó, botão direito, cilindro. Ou seja, então eu tenho um mapeamento em cima, tem um mapeamento embaixo, tá? Que não é o nosso caso, tá? Ó, então eu vou deixar dessa forma. Então essa ferramenta aqui, ó, ele meio que faz uma costura em separações de faces que você queira fazer um mapeamento diferente, tá? Muito bem. E para ajustar essa textura, pessoal, a gente faz assim, ó. Vamos clicar aqui. Você vai apertar, por exemplo, a tecla Ctrl do seu teclado e aí você vai mexer nas setinhas, você vai observar que a textura vai se mexer. Literalmente ela vai se mexer, tá? Então vamos lá, eu vou clicar aqui, venho no comando, ó, ele tem que ficar marcado aqui, ó, tá marcado lá. Aperto o Ctrl e aí com as setas, ó, eu posso ir dançando ali, ó, e fazendo essa mudança para cima ou para baixo. Eu posso girar ela, tá? Se eu apertar o Shift, eu estarei achatando ou encurtando ali a textura, tá bom? Você pode fazer assim também, ó, vindo com o botão direito, você tem aqui, ó, mudar para o Triangulate, tá? Ó, vão ser um tipo diferente, não é o nosso caso, vou apertar o Ctrl Z. Vamos voltar ao original aqui, ele vai voltar todo. Deixa eu clicar aqui, ó, que na verdade ele está mostrando a geometria, tá? Ó. Deixa eu clicar. Ele está pegando agora face por face. Deixa eu voltar com o Ctrl Z, pessoal. Para ele voltar do começo. Isso. Acabei tirando tudo. Vou apertar o Ctrl Y. Vou tirar aqui, ó. Geometria oculta. Tá? Então ele mostra aquele triangulete. Na verdade é a geometria oculta. Tem um pilar aqui escondido. Deixa eu deletar ele. Isso. Então vamos recapitular, né? Ó. Pego o comando. Primeiro, clico na face que eu quero, pego o comando, tá? Ó, vem aqui, botão direito. Antes de clicar aqui, né? Vamos acertar primeiro. Então, vamos dar 2 cliques aqui para que ele fique bem de frente. Tab, isso, tá certinho. Botão direito, agora sim, ó, Cylinder Map. Tá centralizado, ó, tá tudo certinho o mapeamento, né? Ó, você pode agora até apertar aí o Tab, o ESC, ó, você vai ver que tá certinho todo o mapeamento. Olha lá, que legal, tá bom? Ok? Bom, agora, ó, vejam só que legal, pessoal. Deixa eu posicionar ele aqui de novo. Ó, vou clicar aqui para que ele fique de frente para nós, certo? Bom, como eu comentei com vocês, se eu apertar a tecla Shift, eu consigo alterar, tá? Deixa eu clicar aqui que não está selecionado. Ó. Vou clicar aqui, 2 cliques aqui. Ó. Isso. Então, se eu apertar o Shift, eu consigo aumentar ou diminuir a textura. Se eu apertar o Ctrl, eu consigo deitar ou não a textura. Legal? Agora, se eu quiser aumentar literalmente o tamanho da foto, aí eu posso multiplicar. Por exemplo, eu digito vezes 2, aí vocês vão apertar o Enter, ó, vocês vão ver que ele vai praticamente aumentar, de forma que praticamente dobrou ali o tanto de texturas. Ou, se você quiser, você pode digitar /2, ele vai dividindo, ó, /2. Na verdade, você dividindo, a textura aumenta. Você apertando vezes, ela vai meio que diminuindo, tá? Então, essa é a lógica aí da textura. Bom, depois que você aplicou a textura ali, que você fez todo o mapeamento, pessoal, olhou, viu direitinho, ó, que tá tudo certinho, os números e as letras, agora então a gente vai aplicar o material, tá? Ó, vou selecionar aqui de novo, vou centralizar, vou clicar aqui, ó, para ficar centralizado, tá bom? Bom, tá salvo lá direitinho, né, o nosso mapeamento. Agora o que você vai fazer? Você vai vir aqui então, ó, com a textura selecionada e com o quadradinho vermelho, você vai clicar com o botão direito e você vai salvar então esse histórico aqui, ó, desse mapeamento para esse objeto em específico, tá bom? Você vai clicar aqui, ó, em Save UV. Observem lá que ele foi salvo, criou 1320 faces. Legal? Aí, por exemplo, ó, se você clicar aqui, ó, pegar um material branco e aplicar sobre o objeto, não tem problema, olha lá, ele vai ficar todo branco. E aí, se um belo dia você colocar, então, uma textura, por exemplo, essa aqui que a gente colocou de pedras, ó, você vai clicar,
Você vai olhar lá e falar, professor do céu, ficou tudo quebradinho como era antes. Não, pessoal, seleciona a face, ó, as duas, que no caso está aqui, tá? Clica no comando, dá 2 cliques aqui nele, ó, para ficar de frente de novo. E aí você vai clicar com o botão direito e você vai colocar Load, ou seja, vai carregar aquele histórico que você fez do mapeamento. Pessoal, olha só, ele trouxe aquelas 1320 faces, ok? E ele acertou o desenho certinho da pedra, ó, em torno de todo o nosso objeto. Olha lá, pessoal. Sensacional mesmo, ó. Tá bom? Vamos fazer um teste com uma textura colorida. Vou baixar uma textura colorida aqui para a gente ver se a gente consegue então colocar ele literalmente com várias camadas coloridas, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar aqui um material, pode ser um nome qualquer, vou baixar uma textura, vou deixar aí dentro da pasta tema da aula de hoje, tá? Já deixei aqui na tela, ó, 44 e deixei então essa foto aqui, ó, a 200 de texturas mistas, tá? Clico aqui em abrir. Vamos deixar com 1 metro aqui aproximado, tá, pessoal? Ó, 1 metro para ambos os lados, dou um OK. Então, o material está lá. Então, eu seleciono a face que eu quero, ó, direitinho. Se eu vir aqui, ó, colocar o material direto, pessoal, olha lá o que acontece. Ele já deixa toda a textura previamente aplicada, né, ó. Tá bom? Deixa eu só apertar o Ctrl Z. Eu vou selecionar aqui, ó, então, as faces, clico no comando, dou 2 cliques aqui. Botão direito, né, ó, Load Maps, já está certinho lá, ó, o mapeamento. Quando eu clicar no material, ele vai aplicar. Tá, mas eu quero então essa textura agora deitada, na horizontal. Como é que eu faço? Então eu clico, ó, no comando, ó, dou 2 cliques aqui para aparecer o quadradinho lá de frente. Botão direito, ok? E aí eu vou apertar aqui, ó, Cylindric Maps, tá? Olha lá, pessoal, que bacana, ó. Ele aplicou a textura por inteiro nesta posição. Mas ainda não é o que a gente quer, né? Eu quero ela literalmente deitada. Então, o que a gente faz, pessoal? Aplica o branco, ó. O branco, novamente. Clica no comando, coloca de frente, para que você veja aqui direitinho, ó. Deixa eu clicar para cá, desse lado, ó. Isso, ó, bem de frente para nós. Vamos deitar um pouquinho aqui, que parece estar tortinho. Isso, tá bom? Vamos fazer aqui, ó, com o botão direito do mouse, vamos aplicar então Cylindric Maps. Eu não selecionei a face, né? Senão não vai. Então deixa eu clicar aqui de novo. Isso, ó, Cylindric Maps. Então tá lá. Aí eu vou acionar então aqui, ó, o Ctrl e vou deitar ela totalmente, ó. Tá, ó, pode deitar ela até chegar num modo que ali, ó, a letra A e B estará praticamente tombada, ó, literalmente tombada aí na sua posição horizontal. Olha lá. Vamos girar mais um pouquinho. Isso, pessoal. Olha lá. Então, eu deitei literalmente agora. Eu poderia ter pego essa textura aqui, ó, e deitado ela também em outro programa de edição de imagens. Mas eu também posso usar aqui o Ctrl e usar as setinhas para tombar, tá? Então, eu vou vir aqui com o botão direito. Vou salvar esse padrão agora, ó, esse padrão aqui. Ok, tá bom? Vamos clicar aqui fora, vamos aplicar o padrão branco. Vamos aplicar então a nossa textura, ó, colorida. Ela vai estar de pé, só que aí eu vou selecionar agora ela aqui, vou clicar, 2 cliques aqui, botão direito e vou carregar o Load. Olha aí, pessoal, que bacana, ó, tá vendo? Então nós temos um objeto agora, ó, decorativo, colorido, né? E com o mapeamento, ó, na nossa horizontal. Aí você pode dar a volta em todo o objeto e você vai ver que literalmente ele está perfeito, ó, com todas as linhas na nossa horizontal, tá bom? Bacana, né, pessoal? Para finalizar a nossa aula, vamos fazer assim, ó. Vou pegar esse objeto, pessoal, com 3 cliques. Vamos criar um componente, ó. Criamos um componente e vamos pôr o nome dele de vaso colorido, né, ó, colorido. Tá bom? Criamos o componente. Esse componente, pessoal, ele está salvo aqui, ó, dentro do nosso arquivo, dentro desse projeto. Tá, mas eu quero que ele seja um componente para mim inserir em outros projetos meus. Só quero só o vaso, eu não quero a Laura aqui, eu não quero o meu projeto, outra casa, eu quero nada, eu só quero só esse vaso. Como é que eu faço? Eu clico com o botão direito sobre o componente. Ó, venho aqui na opção salvar como.
Ou seja, então eu estarei salvando somente esse objeto, pessoal. Ó, vem aqui, botão direito, salvar como. Automaticamente ele vai jogar para a pasta original do SketchUp, componentes, mas aí você pode salvar numa pasta específica, tá bom? Vou deixar dentro da pastinha tema da aula 44, aí para você inserir também no futuro. Legal? Muito bem, já alterei aqui, ó, 44, entro aqui, vaso colorido e dou um salvar. Muito bem. Então, quando eu quiser um arquivo novo, ó, vou vir aqui em novo, não vou salvar esse aqui. Eu queira inserir aquele componente, pessoal, então eu posso já baixar ele direto. Tá? Eu posso vir aqui em arquivo, ó, vem aqui na opção importar. Ó, e dentro da pasta tema da aula 44, ó, então tem aquele componente. Olha só, eu posso dar 2 cliques nele ou importar, ou eu posso simplesmente segurar, arrastar e colar ele aqui dentro do meu projeto. Como eu estou aqui com várias versões de SketchUp habilitadas, ele está perguntando em qual que é que eu queira, tá? Abrir esse arquivo. Deixa eu ver se ele está aqui, do 20. Possivelmente não vai dar certo, pessoal. Não tem problema. Deixa eu cancelar aqui. Ó, deixa eu cancelar. Ele acabou abrindo o bloquinho de notas, tá? Geralmente, se você tiver uma versão só... Eita, apareceu um monte de coisa. Se ele tiver uma versão só, você insere direto, tá? Ele veio como um bloquinho de notas aqui. Ele acabou alterando, mas ele é um arquivo de SketchUp, tá? Ó, é um SKP. Eu clico em importar, aí eu trago ele para cá, ó. É um componente comum, tá bom? Se você tivesse, então, como eu comentei, uma versão só de SketchUp, você só arrasta, ele já entra para cá diretamente. E quando você olhar aqui, então, em componentes, ó, ele vai estar aqui, você clica e traz aí o componente que você quer, ó, a hora que você precisar para os seus projetos. Tudo bem? Vou voltar na tela anterior. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho também com vocês aí sobre texturas projetadas e é bastante interessante também, tá? Aí talvez eu mostre também mais algum exemplo para vocês usando o mapeamento aqui quando a gente quer, por exemplo, fazer em malhas mais irregulares, combinado? Pessoal, muito obrigado pela atenção, aguardo vocês aí, hein? Firmes e fortes na sequência aí das nossas aulas de SketchUp. Tchau, tchau, pessoal!